Aleluia! Que Deus sempre esteja com você, que Deus caminhe com você, que a graça e que a paz e que, aleluia, o aconchego, que a doce e meiga voz do Espírito Santo sempre venha falar ao seu coração. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos estar entrando em mais um dia de estudo, em mais um momento de estudo, só que antes vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Pois de uma coisa, Pai, temos certeza que, Pai, ela abriu esse vídeo na hora exata, no momento exato que o Senhor quer falar com ela. Ó, Pai, fala ao coração dela ou dele. Fala, Pai, palavras inefáveis, nos dá esclarecimento de mais um estudo da Tua Palavra. Espírito Santo, sinta-se à vontade, que essa dispensação do Teu Espírito venha estar, aleluia, aquecendo o coração dessa pessoa e que assim ela acalme e possa ouvir a doce voz do Espírito Santo, do Senhor a falar com ela. Fala conosco, Pai, através desse estudo, através da Tua Palavra, que seja o Seu nome glorificado neste momento. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 22 ao versículo 30. Então, capítulo 10 do Evangelho escrito por João, do versículo 22 ao versículo 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Aqui nós vemos o texto que nós lemos, é onde Jesus ainda está conversando com os judeus, lembrando que os seus maiores opositores eram os judeus, eram os fariseus, eram pessoas que estudavam a Bíblia desde 6 anos de idade, lembrando que a Bíblia dos judeus é de Gênesis a Malaquias. Aqui no verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Festa da dedicação, houve um período de 400 anos, é onde divide de Malaquias a Mateus. Essa página em branco na sua Bíblia são 400 anos, e nesse período de 400 anos surgiu um grupo de revolucionários, um grupo de pessoas que defendiam o nome de Deus, chamado Macabeus. E esses Macabeus defenderam o templo, defenderam aquilo que era de Deus. Lembrando que isso é a história bíblica, e eles defendendo os judeus em reconhecimento a isso, fizeram uma festa, por isso que chama a festa da dedicação a esse grupo chamado Macabeus. E a Bíblia fala, e era inverno, que de acordo com a festa, era de acordo com a estação do ano. Aí aqui fala, e Jesus, versículo 23, passeava no templo, no pórtico de Salomão, ou seja, naquele templo construído por Salomão. Pórtico é onde ficavam as duas colunas, provavelmente a parte mais ampla do templo. Aí a Bíblia fala, versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interrogaram, até quando nos deixarás em mente, em suspenso, se tu és o Cristo? Dize-nos francamente.
Até quando você vai nos deixar em mente se você é Jesus ou se você não é o Cristo? Respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus falou: vocês não creem em mim, o que eu faço ninguém nunca fez, mas você não crê porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí ele fala no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão, ninguém pode tomar elas da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Aleluia. Aqui Jesus vai falar, eu e o Pai somos um só, falando que Ele, Deus, é um só. E os judeus, eles ficaram muitos confusos, eles ficaram confusos do que Jesus falava. Lembrando que no versículo 22 é onde eu entendo que está a mensagem de Deus para conosco, porque o inverno no mundo espiritual, ou melhor, na Bíblia, é onde as estações, é onde as folhas caem. No nosso dia a dia sabemos que o inverno é assim, as folhas caem por causa do frio. Na Bíblia, cair significa aquele que caminhava com Deus e não caminha mais com Deus. Aqui, essa festa da dedicação era esses macabeus, aonde um homem, como eu já disse, que profanou o templo e eles defenderam. Então eu estou querendo chegar com essa mensagem, com essa explicação, com essas palavras. Mesmo se você tentou caminhar com Deus e caiu, tentou andar sobre as águas e caiu, hoje Deus está te falando dessa forma. Continue a defender o nome de Deus. Não aceite que as pessoas profanem o nome de Deus, mesmo que às vezes você não tem força para voltar a ser o que era antes, mas procure a defender o nome de Deus. A Bíblia vai nos dizer, e Jesus continuando nos dizendo, e os discípulos ficaram, ou melhor dizendo, os judeus ficaram, me falam em mente se tu és Cristo. E Jesus falou, vocês não são das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não quiseram ser das minhas ovelhas, porque todos temos uma escolha, ou sermos de Jesus ou não sermos de Jesus. Não é nascermos que nos faz filhos de Deus, é declararmos Ele como nosso único, suficiente Salvador. E eles não fizeram isso, eles não aceitaram a declarar o Mestre como único, como aquele que era filho de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, Jesus vai falar, o que o meu Pai me deu é maior que todas as coisas. Tudo que o meu Pai me deu é maior que tudo. Ou seja, a autoridade que Deus concedeu a Jesus aqui na terra é maior que todas as coisas. Porque quem pode conter a autoridade do Mestre quando está sobre a sua vida? Quem pode conter a autoridade de Deus quando você decide ir até Ele? A autoridade dele praticamente te reveste. Quem poderá se conter? Aí Jesus vai falar, eu e o Pai somos um só. Ou seja, Jesus, o caminho que leva direto ao Pai, o Filho unigênito que veio. Aleluia! Jesus, aquele que estava com Deus e era Deus e veio e habitou no meio de nós. Quem é Jesus? Jesus é uma expressão de um amor que não pode ser descrito, que não pode ser comparado, mas é um amor que pode ser provado. Considere que hoje Deus está te falando, Deus tem algo novo para você, e deixe isso fluir de dentro de você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Jesus sempre ilumine os seus passos. Em nome de Jesus. Das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer
a pena mesmo.